Olá, gente querida, aqui é a Guacirane Morrugado com Laos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme prometido, aqui estou eu para o primeiro vídeo da série sobre a lei da atração. E esse primeiro vídeo, ele vai explicar exatamente o que é a lei da atração. E nos próximos nós vamos abordar outros temas ligados ao assunto. Bom, muita gente me escreveu, desde que eu fiz o congresso, desde que eu comecei a postar meus vídeos, muita gente me escreveu perguntando para mim o que é a lei da atração e como que eu posso aplicá-la, como que ela funciona. E é por isso que eu resolvi fazer essa série. Existem muitas explicações científicas complexas e que utilizam a física quântica para desenvolver todo o raciocínio. Mas como eu não sou física, muito menos física quântica, e eu não tenho todo o conhecimento, todo o cabedal necessário para poder ministrar uma aula desse tipo, eu vou me ater a explicar para vocês a lei da atração do ponto de vista do relacionamento do ser humano com o universo, que é aquilo que nos interessa. E vou procurar ser mais clara e explicar da forma mais simples, que é a explicação que eu dou para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus amigos. Então é assim, quando o filme O Segredo e, consequentemente, o livro foram criados e lançados no mundo, as pessoas levaram muito ao pé da letra e não procuraram se informar melhor, não procuraram estudar mais a fundo sobre o assunto. Elas acreditaram que bastaria que você fechasse os olhos, mentalizasse, fizesse uma oração e que o objeto do seu desejo se materializaria na sua frente, quando na verdade não é nada disso. A lei da atração é uma lei universal e ela funciona como qualquer outra lei. É implacável, como a lei da gravidade, que atrai todos os corpos para o solo da Terra, para o centro da Terra, como a lei da inércia, que diz que um corpo parado só vai entrar em movimento se ele receber um impulso, como as outras leis de Newton, né? Que é a lei do princípio fundamental da dinâmica, e a lei da ação e reação, que de uma certa forma é a lei da atração. Só que Newton explicava tudo isso através da física e da dinâmica. Newton, para quem não sabe, foi um físico inglês que viveu entre os anos 1700, mais ou menos, 1600, 1700. E ele explicava a lei da ação e reação do ponto de vista da dinâmica, que não é o nosso caso aqui. Porém, o que diz a lei da ação e reação? Diz que se um corpo receber uma força, ele vai devolver essa força na mesma intensidade, no sentido contrário. Aqui nós não estamos entrando em detalhes de peso, de velocidade, nada disso. Apenas de força. Se algo pressiona para cá, esse objeto pressiona de volta para cá. E daí, a partir disso, muitas outras formas de ver a lei da atração e a lei da ação e reação foram propagadas no mundo, como a lei de que semelhante atrai semelhante, do ponto de vista religioso, que você colhe aquilo que você planta. Com certeza você já deve ter ouvido alguma dessas expressões. Então o que acontece? No universo, tudo que existe é formado de energia. Nosso corpo parece sólido, mas na verdade ele não é. Nosso corpo é feito de células, que são feitas de moléculas e que são feitas de átomos. E átomos são a menor partícula divisível, né, de um corpo, e é energia em vibração. E cada coisa que existe na natureza, ela vibra em uma determinada maneira, em uma determinada, digamos, velocidade de vibração. Então, para nós, os seres de carne e osso, nós temos uma vibração.
os minerais, né, as pedras têm outro tipo de vibração das suas moléculas, de seus átomos, as plantas têm outra, e é isso que faz que cada um tem uma constituição diferente. Quando se fala de lei da atração em termos de atrair coisas para você, não é que você vai pensar num objeto, um carro, uma casa, e esse objeto virá andando até você. Isso de maneira alguma. Eu gosto muito de uma explicação que o Carlos Torres me deu quando eu fiz a entrevista com ele no ano passado, em que ele disse que a lei da atração vai lhe trazer pessoas, e essas pessoas irão lhe proporcionar as coisas que você tanto quer, as coisas materiais ou os sonhos que você quer realizar. Então, na verdade, a lei da atração ela vai se tratar de uma vibração entre pessoas que estão na mesma sintonia. Então, o que acontece? Se, por exemplo, você é uma pessoa que tem medo de ser assaltado e você passa o tempo inteiro, eu não quero ser assaltado, eu não quero ser assaltado, eu não vou ali porque eu vou ser assaltado, ai meu Deus, eu morro de medo, nossa, eu nem levo uma bolsa na rua porque eu tenho medo de ser assaltado, enfio tudo no bolso, boto a blusa por cima porque eu tenho medo de ser assaltado. O que acontece? Você vai estar emitindo vibrações que tem a ver com assalto, porque o nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Ele não entende, não existe uma associação para o não. Nosso cérebro trabalha com associações de imagens. Por isso que é muito difícil você explicar as coisas para uma pessoa que já nasceu com problema de visão, porque ela não tem nenhum ponto de referência. E para que o cérebro imagine aquilo e possa responder aquela ideia. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, não pense numa blusa verde, não tem como você não pensar na blusa verde, porque automaticamente o seu cérebro vai pensar em blusa e em verde, porque aquelas duas palavras é o que valem para ele. A palavra não tem sentido. Eu explico bem assim para os meus filhos. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, Maria, não, automaticamente o que você faz? Não o quê? Só a palavra não, assim, do nada, não tem sentido. A não ser que você esteja numa situação de perigo, esteja fazendo alguma coisa e eu chego assim, não! Aí você vai me entender, porque está ligado àquilo que você está fazendo. Mas se eu simplesmente venho do nada, olho para você no meio da rua, paro e te digo não, você vai me perguntar automaticamente não o quê? Porque o seu cérebro precisa de um não alguma coisa para entender. Então não adianta você dizer assim, ó, não pense em tal coisa, não tenha medo, não chore, porque o cérebro vai pensar naquele verbo, naquela ação, naquele substantivo que está acompanhando a palavra não. E quanto a isso, não tem o que fazer. Isso acontece com todos, automaticamente com todas as pessoas, porque o nosso cérebro trabalha por associações. Então, quando você diz assim, eu não quero ser assaltado, várias coisas acontecem. Você vai estar pensando no assalto, e quando você pensa no assalto e você diz eu não quero ser assaltado, automaticamente todo o seu vai entrar naquela vibração do sentimento que você está tendo em relação ao assalto. Porque mais uma coisa, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos pode ser totalmente dissociado. E é muito comum do ser humano fazer isso. Por exemplo, eu posso olhar para você agora e falar assim, linda. A minha boca está dizendo linda, mas na minha cabeça eu estou pensando assim, nossa, como você é horrível. Só que ao mesmo tempo eu tenho medo de dizer isso para você. Então meu coração está sentindo um medo de dizer para você que você é feia. Então eu penso que você é feia, mas eu te digo que você é linda. Ou seja, são 3 partes do nosso corpo que não estão em acordo. O que você falou, que foi um comando que veio do cérebro,
o que você pensou, que é uma outra parte da sua mente, e o que você sentiu. Só que em termos de vibração, qual dos três é mais forte? São os nossos sentimentos. Então não adianta você simplesmente pensar ou falar que você não quer alguma coisa, ou que você quer alguma coisa, se você não estiver sentindo. Então quando você diz assim, eu não quero ser assaltado, mas lá no seu íntimo você está morrendo de medo de ser assaltado, você está tremendo já. Seus sentimentos já provocaram em você um tremor no seu corpo, seu coração disparou, a sua adrenalina está a 1000, porque você está pensando no assalto. Então, por mais que você tente imaginar na sua mente assim, tentar apagar a imagem do ladrão, e você tentar falar que você não quer ser assaltado, o que vai acontecer é que você vai ter uma boa probabilidade de atrair tudo isso para você. E é por isso que se diz que nós temos que cuidar muito dos nossos sentimentos. Cuidando dos nossos pensamentos, que nos levarão a cuidar dos nossos sentimentos. Tem uma frase que se diz muito no meio espírita, mas que vale para todo mundo, que é orai e vigiai. Quando você diz orai e vigiai, o que quer dizer? Que não adianta que você deve orar, entre aspas, seria no sentido de pensar coisas boas, de desejar coisas boas, mas ao mesmo tempo esse vigiai é você tomar conta para que os seus sentimentos estejam de acordo com os seus pensamentos, que estejam de acordo com aquilo que você está falando. Porque senão você entre aspas, o seu organismo vai entrar em parafuso. Ele não vai saber para que lado seguir. E o sentimento sempre vai prevalecer contra o pensamento, que é a razão, né? E contra aquilo que você fala. Porque se assim não fosse, o ser humano não sofreria tanto. É o fato que os nossos sentimentos falam mais alto do que os nossos pensamentos, que faz com que a gente cometa tantas asneiras, tantas bobagens, em nome do amor, em nome de amizades, em nome de religião, em nome de Deus, né? Porque por mais que você tente pensar com o racional, o emocional sempre vai te trair. Então, muito importante que você cuide do seu emocional. Então, a lei da atração é muito simples de você entender. A dificuldade maior está na aplicação. E é isso aí que eu vou estar fazendo nos próximos vídeos para ajudar vocês a entenderem melhor como aplicá-la. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que a lei da atração é uma lei universal, ela é implacável. Ela acontece o tempo todo na sua vida, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. Porque ela independe da sua vontade. Você vai atrair para a sua vida aquilo no que você vai colocar a sua atenção. Então, se você quer não ser assaltado, não pense em assalto. Simplesmente substitua os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que você, para que nada que tenha a ver com assalto faça parte da sua vida. E você pode começar por se afastar de notícias em respeito ao assalto, notícias ruins, não fazer parte de rodinhas onde as pessoas estão falando sobre assaltos, onde você trabalha, nas reuniões de família. Toda vez que alguém fala alguma coisa, quando as pessoas começarem a falar sobre isso, você muda de assunto, finge que o telefone está tocando, você tem que atender uma ligação e vai para o outro lado. Não liga a TV para escutar sobre assaltos, sobre notícias ruins. Eu falo de assalto, mas isso vale para qualquer notícia que você queira afastar da sua vida. E substitua, porque nosso cérebro trabalha com associações. Então nada melhor para eliminar uma imagem ruim do que colocar uma imagem boa no lugar. Eu uso muito esse exercício, por exemplo, quando uma coisa ruim acontece, aquele pensamento rápido que vê uma imagem ruim, que alguma criança morreu, por exemplo, alguma coisa assim,
tem aqueles segundos de tristeza que você sente, tá um desespero. Então eu passo como se fosse um apagador de lousa e substituo por uma imagem de alguma outra coisa boa. Vejo um bebê sorrindo, meus filhos sorrindo, alguma coisa boa. Imagine você na praia, ou algum lugar que você goste. Quando você faz isso, imediatamente você cancela da sua mente aquela imagem ruim e coloca o seu foco numa coisa boa. Isso acontece muito, por exemplo, quando você vai fazer pesquisas no Google. E outro dia, por exemplo, eu estava pesquisando, eu precisava de uma foto de um homem na praia. Uma foto bonita, né? De um homem bonito numa praia bonita. Mas quando eu coloquei homem na praia, o Google me mostrou homens muito bonitos na praia, mas me mostrou também fotos de cadáveres de homens na praia. E isso acontece constantemente. Não existem filtros no 100% no Google. E quando isso me acontece, né? Antes de desligar o computador, eu pego e faço uma pesquisa de imagens bonitas, né? Natureza, Jesus, luz, que me mostrem. Essa pesquisa vai me mostrar coisas boas e automaticamente vai fazer essa substituição na minha mente. E aí depois eu continuo fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então assim, antes de dormir, eu posso dormir tranquila, porque eu substituo a imagem. Isso para mim é um método que ajuda bastante. Então eu recomendo para vocês. Então voltando lá na lei da atração, ela vai te trazer aquilo no que você vai colocar o seu foco. Então, por exemplo, se você quer um carro novo e você não tem ideia de como você vai conseguir esse carro, você não tem dinheiro, você está numa situação difícil que você não tem por onde fazer isso. Se você ficar focando nessa sensação de não ter o carro, esse carro nunca vai vir para você. O que você tem que fazer é substituir a imagem do não ter o carro por uma imagem de você ter esse carro do jeitinho que você quer. Aí quando você falar para o universo que você quer um carro, você vai especificar como é que você quer, todos os detalhes, e começar a sentir no seu coração como se você já tivesse. Eu sei que não é muito fácil, mas nisso as crianças têm uma vantagem sobre nós adultos, que eles têm uma capacidade lúdica de imaginação muito grande. E elas conseguem fechar os olhos e imaginar como se elas realmente estivessem fazendo aquilo. Tanto que elas fingem ser super-heróis, elas acreditam em tudo aquilo que elas querem e em segundos. Quem tem criança sabe disso, né? Então, na verdade, tudo está interligado. Nós temos que estimular a nossa mente para aquilo que nós queremos, para que a gente consiga chegar lá. Mas isso eu vou explicar em um outro vídeo, que tem uma série de outras explicações que eu tenho que dar e para não ficar muito longo o vídeo. Então, você querendo o carro, você mentalize esse carro, faça de tudo para que você se cerque de todas as imagens possíveis desse carro que você quer e tenha a certeza de que ele chegará. Que de alguma forma o universo vai colocar você em contato com uma pessoa que vai te dar as condições desse carro chegar até você. Ou alguém vai trazer esse carro mais barato para você, vai oferecer, você vai receber de herança. Alguém que você vai conhecer, que vai ter um relacionamento e vai ter esse carro, que de alguma forma ele vai ser seu também. Principalmente para os solteiros, né? Algum amigo que vai querer vender o carro e vai trazer para você. Então, de alguma forma mais esdrúxula possível, o universo vai encontrar e trazer para você o objeto do seu desejo. Então é isso que eu queria explicar para vocês nesse primeiro vídeo. E espero que vocês tenham gostado e que, se não entenderam, por favor, escrevam para mim nos nossos sites, né? Nós temos o conlaos.com, o nosso site, né? É conlaos.com.br,
E você pode escrever no contato@conlaos.com.br. Nós temos o nosso blog, né, que é o conlaos.com.br/blog. Temos o Conlaos no Twitter, temos o Conlaos no Instagram e no Facebook também, que é o Conlaos, Congresso Nacional Online sobre a Lei da Atração e o Segredo. Então, em qualquer uma dessas mídias sociais, você pode entrar em contato com a gente e escrever para mim, perguntando as suas dúvidas, que eu vou estar esclarecendo nos próximos vídeos, ok? Então, esse era o meu recado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e tchau, tchau. This is the great secret of life.